Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de português instrumental. Espero que você esteja acompanhando aí bem, evoluindo, acompanhando o raciocínio aí de o raciocínio lógico das nossas aulas, né? Até porque a gente vem conversando sobre vários temas e dentro dessas temáticas, obviamente, né, ela vai se complementando. Você está notando isso? Ela vai se complementando. Então você vai criando aí um conhecimento com relação a todo o material, a todo o assunto de português instrumental. Espero que nessa altura você, e eu tenho certeza disso, você já está redigindo um texto melhor, você já está enviando um e-mail melhor. No mínimo, você está pensando em como que você vai escrever, qual é, se você vai usar aí, se o seu texto está sendo coerente, se você está sendo conciso, não é? Então, eu acredito que neste ponto aí você já está fazendo, está exercitando aquilo que você está aprendendo aqui com a gente. Lembre-se sempre, se está com alguma dúvida, volta no material, revisa, anota sempre, vai no material de apoio, mas não fique com dúvida, ok? Então, hoje nós vamos conversar sobre concisão e objetividade. Concisão e objetividade. Já falamos sobre várias temáticas. E este ponto você tem que desenvolver também, agregar ao seu conhecimento. Então vamos que vamos, vamos lá. Bom, acredito que você já tinha escutado, já tenha ouvido falar, já tinha estudado esse ponto. E agora a gente vai pensar sempre numa ideia empresarial, numa ideia a qual você vai utilizar no seu ambiente corporativo. Veja só, o que é uma concisão, né? Qual o conceito disso? Se relaciona a uma ideia, né? A ideia de utilidade da mensagem. Uma forma mais... A comunicação, a mensagem, seria de uma forma mais enxuta, condensada. Essa apresentação ela vai ser mais valorizada. Valorizando a informação. Quer que eu repita? Deixar mais claro isso que eu falei agora. O que é um texto conciso? A concisão ela se relaciona à ideia da mensagem. Como ela vai ser passada. Tá? De uma forma mais enxuta, condensada, e que essa apresentação, que essa informação, ela seja valorizada. Agora de uma maneira simples, concisa, pequena, simples, mas sem perder o conteúdo, ou seja, a informação. Entendeu aí? Já falamos algumas coisas em aulas passadas sobre isso, né? Mas agora vamos ser bem mais específicos. Da ideia de concisão, de acordo com o autor Medeiros, ele fala o seguinte, que a concisão, né, ela deve trabalhar aí as ideias do texto, que você está escrevendo aí, ideias obscuras conduzem o resultado confuso. Preste atenção. Ideias obscuras conduzem a um resultado confuso. A clareza da exposição é obtida com a utilização de palavras simples. Sempre, gente, evitando muita coisa rebuscada. O preciosismo, né, as expressões ambíguas e também expressões abstratas também devem ser evitadas. Tá? Não se deve carregar um parágrafo com excesso de pormenores, citações, fora de propósito. A ideia da concisão é deixar com que o seu texto, que é a sua frase, ela seja entendida, a mensagem ela seja passada, mas de uma maneira simples, fácil de entender. Lembra da coerência? Isso, entra aqui também. Seja simples de entender. Não seja confuso, nem rebuscado demais, que a gente tenha muito trabalho para poder entender aquilo que você escreveu. Vou dar um exemplo bem simples de uma frasezinha que fala sobre isso. Diz assim: a árvore oca por dentro era muito elevada. Tinha 20 metros de altura total. Do chão até o topo. Estava por esta razão prestes a cair. Daí a instantes para baixo. Você entendeu isso que eu falei agora? Porque eu li e não entendi, não. Você entendeu? Vou ler para você
Vou falar para você novamente. A árvore oca tinha 20 metros de altura e estava, por esta razão, prestes a cair. Você entendeu melhor a mensagem quando eu falei agora, na segunda vez, ou quando eu falei na primeira vez? Acredito eu que da segunda vez, né? Porque eu também agora eu entendi aquilo que eu falei para vocês. Porque o texto ficou conciso. Veja que coisa interessante. Eu usei várias palavras, rebusquei o texto, botei várias informações que não precisava, e aí o texto ficou confuso. Não, ou melhor, usei um monte de palavras desnecessárias. Então, você vê que a concisão, ela está clara, a eficiência dela, né? A eficiência da concisão está clara dentro de qualquer frase. Vamos continuar. Veja só, você, um exemplo aí desse texto corrigido, né, que eu falei para vocês. E aí eu pergunto, a qualidade desse texto corrigido melhorou ou não? Outra pergunta, a ideia foi preservada? Você conseguiu, através da correção que eu fiz, edição, né, que eu fiz, você entendeu melhor? Entendeu? Sabe por quê? Porque agora eu usei menos palavras, usei as palavras simples que falavam exatamente da mensagem que eu queria relatar e não rebusquei demais o negócio. É isso, é simples. Primeiro, o que é um texto conciso? Ele tem que expressar um conceito, ele tem que expressar uma ideia, uma informação. E essa ideia deve ter um máximo, deve expressar muita coisa, utilizando o mínimo de palavras. Repito, essa frase concisa, ela deve expressar o máximo de informação, utilizando o mínimo de palavras. Isso sem perder a qualidade do texto. Prestem atenção nisso, porque se você pega um texto lá enorme, uma frase enorme, torna ela em três linhazinhas lá, mas empobreceu o texto, isso não foi concisão. Pode ser até que você tenha perdido a coerência. Sim, a pessoa pode até não entender mais qual era o objetivo daquela mensagem. Então entenda isso. Concisão é você usar o mínimo de palavras e falar o máximo de informação. Ficou mais fácil agora, né? De entender, né? Ok, então vamos dar continuidade aos exemplos. Bom, como é que eu vou usar como é que eu vou fazer isso dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro lá daquele meu e-mail, daquela informação que eu vou, daquela comunicação que eu vou emitir? Bom, primeiro, tem algumas técnicas, tá? Dentro dessas técnicas aí, para que o seu texto fique claro, seja conciso, tenha não perca o objetivo da mensagem, o foco daquela informação, você pode usar aí pelo menos dois modelinhos, dois tipos, duas técnicas que são, infalíveis para o trabalho com os textos, tá? Primeira é a redução extensiva e o segundo é a redução estilística. Redução extensiva e redução estilística. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá? Bom, dentro da redução extensiva, primeiro que ela está relacionada a como é que eu vou substituir os vocábulos, as expressões, se elas vão estar equivalentes, se vão manter o sentido da palavra, da mensagem, se eles vão ser curtos, lembra? Curtos, que não perca, que não empobreça a frase. Então, primeiro, extensivo é isso. Eu vou literalmente diminuir. Vou substituir vocábulos, expressões, vou diminuir, mas que ele não perca a essência. Ok? Vamos dar um exemplo disso aí. O acordo foi assinado porque
assim pediram a todos. Viu o exemplo? O acordo foi assinado porque assim pediram a todos. Vamos praticar redução extensiva? Vamos lá? Vamos aplicar? O acordo foi assinado a pedido de todos. Entendeu aí? Que eu falei, que eu posicionei a informação da mesma forma, porém, eu usei a redução extensiva. Ou seja, diminuí, fiz algumas substituições, o texto ficou menor, mas a informação foi dada. Bom, dentro da redução extensiva, você deve tomar alguns cuidados. Tá? Deve ter atenção, tomar alguns cuidados. Primeiro, com a utilização excessiva de pronomes. O porquê, ou melhor, porque temos o costume de soltá-los muito no texto. A gente acaba aqui botando na frase muitos pronomes, e vai um monte de case, e acaba aqui ficando confuso, e perde a concisão. Né? Você perde o texto, a ideia do texto. Fica aquele negócio prolixo, aquele negócio grande, que cansativo de ler, e acaba que você perde a essência do texto. Então, faz isso não. Outra coisa, é importante lembrar que a substituição do pronome relativo não é sempre necessária, né? O que, tal, nem sempre você vai precisar fazer isso, mas sempre que possível você tira. Cuidado para não perder a essência da palavra, tá? A essência da frase, o foco do que você está comunicando. Mas cabe ao emissor né? Você avaliar se deve efetuar a troca ou não. Eu não vou praticar agora, Júlio, uma redução extensiva. Vou ser especialista em fazer redução extensiva. Bom, vai aí um bizu. Não é porque você sabe que pode tornar o texto conciso, a frase concisa, que você vai sair diminuindo tudo. Você tem que ser racional. Então você vai ler, reler e ver o que você consegue diminuir. A partir daí, você vai efetuar a redução extensiva, mas só a partir de uma análise do texto. Se você não perde a essência, você faz os cortes. Entendeu aí, né? Para depois não cortar tudo, depois dizer, quando o chefe perguntar, eu não entendi nada. O professor Júlio me disse que era para fazer assim. Não foi, não. Bom, redução extensiva, você já aprendeu, já está craque, está profissional. E a estilística? Como é que funciona? Primeiro que ela é a eliminação de elementos antiquados, tá? Ou desnecessários. Geralmente, causados pelo excesso de chavões, verbosidades, né? Pessoas que adoram rebuscar o texto. Estilística tem muito, exatamente o sentido da palavra, né? Deixar o texto mais bonito, diferenciado, rebuscado. Não. A redução estilística é exatamente isso. Você vai ter cuidado de tirar esses excessos. Excesso dessas palavrinhas rebuscadas. Ok? Para deixar ele simples. Lembre-se, o simples é o melhor. Né? O simples é o mais legal a ser feito. É o certo. Um exemplo disso. Imagina essa frase. Escute aí, veja essa frase aí. Ó. Em resposta à sua solicitação, feita por meio do ofício 23/08. Gente, vamos reduzir? Estilisticamente? Bora. Em resposta à solicitação do ofício 23/08. Não precisei rebuscar o negócio. Falei, fiz a redução e o sentido da expressão continuou a mesma. Entendeu aí? Cuidado com esse negócio de ficar enfeitando demais, porque não vai dar certo. Não fica legal, não. Tá? Sobre a redução estilística, ela é dividida pelo menos em mais dois estilos aí, posso dizer assim. A voz passiva e a voz ativa. A voz passiva, a gente utiliza muito, né, o texto e não deixa muito claro quem é o autor da ação.
a voz passiva. Já a voz ativa, ela deixa claro quem é o autor da ação. Sou eu. Tá? Essas frases elas são criadas por força de necessidade para expressar um acontecimento, por exemplo, né? Sem que fique necessariamente estabelecida o autor. Então, se eu utilizo a voz passiva, eu vou falar algo, eu vou comunicar algo, vou anunciar um anúncio. Posso dizer que não posso deixar claro quem fez o negócio. Então, está na voz passiva. Vamos dar um exemplo disso aí. A Constituição foi aprovada pelo Congresso. Quem fez isso? O Congresso. Mas quem é o Congresso? Quem são as pessoas? Quem foi que aprovou aquele negócio? Quem foi que deu o pontapé inicial? Não está claro. Está na voz passiva. Já a voz ativa, ela já fazendo a redução estilística na voz ativa, ela já diz, essa frase muda para o Congresso aprovou a Constituição. Veja, mudamos de a Constituição foi aprovada pelo Congresso para, olha, o Congresso, quem fez? Foi o Congresso e aprovou a Constituição. Reduzir, botei na voz ativa, quase no imperativo e ficou claro e conciso. E como fica bonito, né? Fica legal, fica legal. Pratica isso aí. Olha, dentro também ainda sobre a concisão e a objetividade, chegamos à objetividade. Objetividade, gente, é o primeiro passo. O primeiro passo para chegar nela é a simplicidade. Tá? O primeiro passo para se chegar num texto, numa frase interessante, que dá gosto de ler, é a objetividade. Não é? Simplicidade é a expressão linguística para isso. O conteúdo, a informação, o conteúdo ele deve ser repassado, né? Essa informação deve ser repassada, entendida sem dificuldades pelo destinatário receptor. Se você não tem objetividade naquela frase, naquele texto, naquilo que você está passando, fica chato de ler, cara. Não é? Você acaba aqui desistindo de ler aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já comecei a recebi um e-mail de um subordinado, de alguém, e aí acaba que lendo aquele negócio e acaba explicando demais, e rebuscando o texto, e acaba que você vai logo para o final para ver o que é que a pessoa quer, não é? Então, gente, cuidado, pratique aí a objetividade, ou seja, texto conciso, simples, mas não perca a essência daquilo que você está falando. Ok? Bom, mas sabe por que a gente tem tanto? A gente tem muitos problemas com a língua portuguesa, né? Com relação à objetividade no que a gente escreve. Mas isso é herança, sabe? Lá do torno de 1970, por exemplo, os textos, eles sofriam os textos empresariais, né? Eles sofriam muita influência dos discursos políticos, aqueles discursos prolixos, né? E aí a gente acaba que adotando esse estilo de comunicação, esse estilo de texto, né? De redigir os textos. Mas com a globalização, o estilo norte-americano ele começou a influenciar a comunicação empresarial também. Não só o comércio, mas a comunicação. E aí, o que acontece com isso? A gente acaba sendo mais objetivo. Graças a Deus. As diretrizes contemporâneas do texto empresarial, ela está, né, na simplicidade. Sem, repito, a pobreza do vocabulário, né, e a supressão de informações. Você sempre vai trabalhar o seu texto, sua frase, sendo objetivo. Mas o objetivo não quer dizer, ser objetivo não quer dizer que você vá omitir as informações. Tirar as informações do texto. Até porque, repito, se você fizer isso, sem ser estratégico, você vai acabar tendo um texto incoerente. Ou seja, as pessoas não vão entender o que você escreveu lá. Ok? Então, preste atenção com isso aí, para que seu texto seja objetivo e não incoerente, faltando lá coisas, faltando peças. É um quebra-cabeça sem peça, né? Faltando peças. Então, cuidado. Bom, dentro da objetividade,
gente tem vários exemplos aí que a gente pode citar, mas eu tenho um pessoal que eu quero passar para vocês. Um amigo que ele escrevendo lá, passando um relatório, gerente de uma grande empresa, e aí ele passando os relatórios lá para mensais, lá para a matriz, né, para os diretores, corpo de direção, e aí ele escreveu um monte de coisa e tal, e sempre tava lá aquele e-mail enorme, um monte de planilhas e umas coisas. Gente, sabe o que aconteceu? Uma vez um corredor, né, da instituição, ele foi abordado, ou melhor, ele abordou um dos diretores, né, e ele perguntou lá, olha, o senhor gostou do e-mail? Viu lá o e-mail? O que é que o senhor achou? O diretor, ele respondeu para ele, de pronto, sabe? Eu estava com ele lá, eu vi, ele disse assim, rapaz, eu li, mas os outros 5 não leem teu e-mail, não. Normalmente eles não veem teu relatório, não. Eles perguntam a mim, tu viu lá, tá? Eles vão logo no que interessa. Porque tu escreve muito, tem muita coisa lá. E aí a gente acaba que não tem tempo. Veja o que eu acabei de dizer. A pessoa, a direção lá, que é importante receber aquele material, aquele relatório, diz que, olha, eu não leio aqui o que você manda. Vou logo para o final lá, onde tem os números, onde tem aquilo que mais me interessa, porque você escreve muito. Gente, isso é muito sério. Veja que um texto não sendo objetivo, ele acaba cansando e causando problemas. Vai que no meio daquele texto todo tenha uma informação necessária, de extrema necessidade da empresa, mas ele botou lá no meio de tanta informação que a empresa não vai olhar. A pessoa a qual é importante que veja, não vai ver. E o que acontece? Pode haver prejuízos na empresa por conta dessa informação. Tá vendo, gente? Seu objetivo é estratégico. Bom, temos alguns exemplos para que a gente fique claro aí como é que fica essa explicação, né? Bom, notaram que quando eu falei que um texto, um relatório com muita coisa, um relatório com menos, é mais eficaz, né? Fica mais fácil de compreender, né? E sem excesso de palavras ou excesso de ideias, vai ao ponto. Você observe que, no exemplo que eu passei para você agora, objetividade era o ponto principal, né? O contexto continua o mesmo, mas para o leitor, ele que vai receber lá o material, que vai ler, fica mais simples, mais fácil. Então, você deixa ele objetivo, passa aquele relatório, é o exemplo que eu estava dando agora, de uma maneira que seja fácil de compreender, sem complicações, sem rebuscar demais. Objetivo, sem excesso de ideias, Se aquela ideia não tem a ver literalmente com o que você quer falar, então não bota lá. Ok? Por favor, tá? Se comprometa com isso aí. Bom, dentro da objetividade, né, a gente também vai trabalhar a correção dessa objetividade, né? A correção técnica. Uma técnica que você vai utilizar para que isso aconteça, para que essa objetividade ela flua dentro do seu texto. Preste atenção. A objetividade ela tem que fluir na sua frase, fluir no seu texto. Então, não esqueça jamais que um texto empresarial tem um destinatário e a correspondência, né, tem um papel importante nessa empresa. Tua comunicação tem um destinatário. Ou seja, você sempre vai escrever para alguém. E esse alguém tem que entender, tem que ser atrativo isso que você está escrevendo para aquela pessoa. Este contato, essa troca
de informação, ela é crucial para a empresa. Por que não dizer? É estratégica. Então, quando você for redigir, a partir de hoje, a partir de agora, se for redigir um seu e-mail, um texto, seja o que for, né, um relatório, você vai prestar atenção no seguinte e vai raciocinar. Eu estou sendo objetivo? Será que esse texto, isso que eu estou escrevendo aqui, está claro? É fácil de entender? Se não for, você tem um problema. Mas aí você está estudando, então agora você com essas dicas você vai, no mínimo, editar muito bem o seu texto. Beleza? Então vamos lá, que tem algumas etapas que você deve utilizar para que seu texto, para corrigir a objetividade da sua comunicação. Beleza? Do seu textinho lá, do seu e-mail, do seu relatório. Bom, primeiro que eu tenho que identificar a ideia principal. Se eu tenho lá um objetivo, o objetivo é passar uma informação sobre algo. Esse algo é o quê? Qual é a ideia principal daquilo que eu estou passando? Será que quando eu estou escrevendo lá eu perco o foco? Será que você já escreveu uma redação, por exemplo, que no final você foi ler e disse assim, eu acho que eu falei outras coisas que não precisava aqui. Não é? Isso quer dizer que você não foi objetivo no seu texto. Não foi objetivo naquele parágrafo. Não foi. Então, isso prejudica muito o entendimento do seu texto. Outra coisa que você deve ter muita atenção, e aí vai mais uma dica, nessa etapa de correção da minha objetividade, é se as ideias elas são... Como é que estão as ideias secundárias dentro do meu texto? Será que eu estou colocando as ideias que são ligadas? Presta atenção. Júlio, você agora há pouco disse que não é interessante que tem que ideias diferentes daquilo que está sendo falado. Não, ok, e eu continuo dizendo a mesma coisa. Mantenha o foco para que isso não tenha um problema, tá? Mas entenda o seguinte, se eu utilizo várias ideias secundárias, ou seja, que não são a principal, né? E eu valorizo mais no meu texto as ideias secundárias do que o principal, eu tiro a atenção de quem está interpretando o meu texto. Lembre-se que falar em objetividade, em texto, você está falando sobre interpretação. Então eu vou induzir a quem está lendo na interpretação daquilo que eu estou escrevendo. Ou seja, você está trabalhando com a linguagem empresarial. Não pode ter vários sentidos, um sentido ambíguo. Não pode. Você tem que ter uma objetividade nele, não é? Então, cuidado com as ideias secundárias. Devem ser colocadas lá de uma maneira consciente, para não colocar lá e eu fui escrevendo e aí o que deu, deu. Não, não é assim. Um outro ponto que você deve ter atenção é identificar as ideias que interessam ser expressas e quais devem ser dispensadas. Quais as ideias que eu vou expressar devem ser expressadas nesta comunicação e quais eu posso dispensar. Veja que são dois pontos que mexem literalmente com a estrutura do texto. Por quê? Se eu tenho um monte de ideias secundárias, mas várias delas, algumas ali não têm importância, se eu tirar não vai fazer diferença nenhuma, tire. Mas se eu tirar e essa retirada fizer com que esse texto ele perca a essência, então eu não retiro. Ok? Cabe a você a criticidade. Você vai avaliar aquilo que você está escrevendo. Ainda sobre as etapas aí dessas técnicas aí, para que você tenha um texto objetivo, né? Dentro da ideia principal, você vai observar para quem é o destinatário, né? Quem é que vai ler aqui?
Ele vai entender? Se ele não entender, se você vê que aquilo ali está diferente do que é entendido pelo destinatário, opa, muda. Deixa só o que é essencial para que a mensagem seja eficaz. E a mensagem não pode perder o foco. Falei de novo. Das ideias secundárias, há dois tipos de ideias secundárias. E aquelas que devem ser expressas, né, e aquelas que devem ser eliminadas, como eu falei anteriormente. Então, dessas ideias secundárias, identifique o que é importante que esteja nesse texto, nesta frase, e o que não é. O que não é importante, o que é que eu faço com ela? Retiro. Simples. O que é importante eu mantenho, mas cuidado para não dar mais importância à ideia secundária no texto, na frase, do que a ideia que é o objetivo. Né? Então, cuidado. Cuidado. E com relação aos excessos, né? Depois que eu identificar qual é a ideia principal, qual é a secundária, o que é que deve ser mantido, o que é que eu devo retirar, eu tenho que deixar a ideia principal priorizada. As informações relevantes devem estar claras. Um exemplo sobre isso. Imagina um jardim. E dentro desse jardim, eu tenho ali um monte de ervas daninhas, né? Um monte de matos que não fazem parte do meu jardim. Estão atrapalhando ali as florezinhas que eu estou cultivando. O que é que eu faço com isso? Corto, né? Os matos, né? Todas as ervas daninhas que estão invadindo o meu jardim. Isso é o que você deve fazer com o seu texto. Se ele está invadido, olha, imagina o teu texto lá, invadido por um monte de ervas daninhas. Aí você quer que você faz com ele? Você vai cortar. Quando você corta as ervas daninhas, você está tirando as ideias secundárias que devem ser cortadas. Ah, mas o jardim foi crescendo sem as ervas daninhas, massas, ideias secundárias aí. Opa, tirei um monte aí das ideias secundárias. Mas o jardim está crescendo desordenado, está saindo para um lado, para o outro. A flor branca está misturando com a amarela e aí sucessivamente, o que é que eu faço com ela? Eu organizo. Estou deixando o meu texto conciso. Vai ter uma coesão. Mas se agora eu consigo identificar facilmente quais são as amarelas, as cores, as brancas e tal, eu estou deixando tudo com uma coerência. Então, observe que a objetividade vai interferir efetivamente no entendimento daquilo que você está comunicando. E todo esse jardim bonitinho é o seu texto. Então, observe bem que dentro dessas dicas que eu passei para vocês agora, você pode seguir e deixar aí, escrever bem, sabe? Dá gosto de ver aquilo que você escreve. Bom, então, após verificar essas ideias, como é que estão organizadas, você vai deixar ali tudo certinho para que o entendimento seja eficaz. Não esqueçam de, dentro dessas dicas, né, de lembrar um ponto que eu vou passar agora. É que quando você for redigir, né, o seu texto, a sua frase, uma dica é você fazer um sumário. Um esboço de antes de você começar a escrever. E aí, desse sumário, você vai definir as metas, o que é que você vai escrever, quais são as ações que como é que você vai botar aquelas informações lá e qual o volume, né? O que você precisa colocar ali para que seja mais fácil de ser entendido o seu texto. Então veja só, identificar o ponto, o que é que você quer dizer, né? Como que você vai dizer, entendendo sempre para quem você quer dizer. Observe isso, que com certeza você vai ter eficácia, eficiência no seu texto. Seu texto vai ser, no mínimo, objetivo e conciso. Ok? Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Lembrando que
revise sempre o material. Se ficou com dúvida em alguma coisa, volta lá, olha novamente, vai no material de apoio, mas não esquece de o que você não pode, na verdade, é ficar com dúvida, ok? Então, busque os resultados, busque as informações para que você tenha eficácia e eficiência. Seja objetivo, ok? Encerramos mais um encontro virtual de hoje. Até a próxima aula.